Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol, nesta antevéspera de decisão. Sim, decisão, domingo na Arena, 4 da tarde, com quase 50 mil pessoas. Imagino eu, né? Porque é decisão, o Grêmio querendo recuperar a hegemonia. Inicia atuando na Arena, 4 da tarde deste domingo, depois no outro domingo também, 4 da tarde, lá em Pelotas contra o Chavante, detentor da melhor campanha da competição, o Grêmio vai decidir a sua sorte. O Grêmio busca recuperar a hegemonia, perdida desde 2010. Pasmem, 8 anos depois, o Grêmio tenta ser campeão gaúcho. O último campeão estadual foi Silas. Exatamente ele, Silas, que foi substituído por Renato Portaluppi, por naquele ano ganhar o gauchão e ir mal no Campeonato Brasileiro, arrancava mal no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi buscar o Renato e era a primeira passagem do Renato pelo tricolor. E Renato Portaluppi perdeu o título estadual, que estava praticamente ganho, até meio que tocou uma flauta no Internacional, também cresceu com isso e perdeu o título para Paulo Roberto Falcão. Renato, que já é campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio, vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense, campeão da Recopa pelo Grêmio, finalmente poderá ser campeão gaúcho, iniciando neste domingo. A decisão para o Grêmio, quem sabe passe pela Arena se o Grêmio conseguir fazer um resultado mais elástico. E depois todo mundo comemorando lá na Bascaria, que é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324. Everton Cury, meu amigo, sempre vai lá, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício. 30 61 62 62. O Grêmio vai jogar com todos os titulares. E o Internacional pode anunciar mais um atacante. Internacional que amanhã faz jogo-treino contra o Caxias, experimentando, quem sabe, Brenner e outros que tais. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest, a partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. Nós vamos ter, na sequência, a entrevista na íntegra do técnico Tite, que falou conosco aqui há cerca de 45 dias, e você vai fazer uma comparação do que aconteceu de lá para cá. O Brasil venceu recentemente a Rússia por 3-0, a Alemanha por 1-0, e há algumas vagas em aberto. Quantos jogadores do Grêmio vão? 4, 3, 2 ou 1? 1, me parece quase que certo, é Jeromel. 2, se forem Jeromel e Marcelo Groi. Correndo por fora, Luan e Arthur. Mas fiquemos com a entrevista do técnico Tite logo depois do intervalo comercial. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo um preliminar especial num dia em que há decisão para Grêmio Internacional e nós teremos um convidado acima da média, o técnico da Seleção Brasileira. Uma entrevista já combinada há algum tempo, até para não magoar ninguém. Foi uma entrevista exclusiva, sim, com o Tite, mas já combinada há muito tempo. E o Tite disse, quando eu puder ter um tempo grande de permanência em Porto Alegre, eu vou te dar essa entrevista exclusiva. Então, depois de tanta insistência, conseguimos a palavra exclusiva do Tite. Durante quase 40 minutos você vai usufruir de tantas e tantas histórias. A história das ovelhinhas, o problema que teve com o Paulo Paixão, o problema que teve com o D'Alessandro, o fala muito do Filipão, quem do Grêmio pode ir para a Copa do Mundo, tudo isso na sequência com o Tite. O Internacional joga hoje sem o goleiro Danilo Fernandes, sem o Potker, joga com
o Lomba e com o Nico Lopes. O Grêmio ainda não definiu oficialmente o time. Grêmio que ontem meio que fechou já a negociação com o Arthur, que fica no Grêmio até o final do ano. E tem uma outra proposta volumosa pelo Everton, não os 30 milhões de euros que se espalhou por aí, mas de 14 milhões de euros é a informação que eu tenho. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Ligeirinho, só o regulamento das duas competições. O Inter joga por uma vitória simples. Se o Remo ganhar, dá Remo. Se der empate, pênaltis, tiros livres da marca penal. O Grêmio, se der empate no tempo regulamentar, prorrogação de 30 minutos e decisão na cobrança dos tiros livres da marca penal. Vamos fazer um intervalo? Porque o melhor da festa é esperar por ela. No preliminar, é claro, logo depois do intervalo, Tite é atração especial para vocês. Amigos, estamos recebendo para nossa satisfação o homem mais importante do futebol brasileiro no momento. Adenor Bach, o Tite, que simplesmente deu uma nova cara para a seleção brasileira, tornando o difícil e quase impossível numa obra teoricamente fácil. Mas o maior desafio na carreira de Tite ainda está por vir. Imaginem, um homem já calejado de tanto ter que cair, levantar, até nosso colega foi, num determinado momento, comentarista da Rádio Caxias, mas o maior desafio é a Copa do Mundo, porque mesmo com aqueles consagrados, ainda tem sempre um bem maior a buscar. Não sei se o Tite considera assim também. Satisfação, Tite? Bom te ver. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Foi pro Brás lá já, não? Não, cheguei agora, agora há pouco. Então tá certo. O maior desafio da carreira ainda está por vir, é a Copa do Mundo, ou o maior desafio era lá na escassez? Quando você estava dando a parte inicial, eu ficava lembrando a história toda, o passado todo. Inclusive o fato de ser comentarista e saber que é extremamente desafiador ali também. Eu digo assim que uma coisa é tu ficar comentando depois do jogo acontecido. E uma coisa é tu comentar, e eu aprendi assim, em cima do jogo, os fatos acontecendo e tu emitir opinião. E morder a língua. Cara, cada um tem as suas particularidades. Mas eu desafio pela grandeza, pela repercussão, eu sei que o Mundial ele tem essa característica. Tá, e em que nível chega o Tite para o Mundial? Você que é tão exigente com os outros, imagino que consigo próprio seja 3 vezes maior. Porque quem já conseguiu ser campeão do mundo, um sul-americano contra um europeu, campeão em São Paulo, onde é o estado mais difícil para se jogar futebol, campeão com o Grêmio Internacional, onde tem a maior rivalidade do Brasil, campeão com o Caxias, pelado, com um homem bancando um jogo, né, que foi a época da Entral, que bancava o Caxias, né? Sim. Então, quer dizer, o Darrigo. Com tudo isso, Tite, em que nível você chega depois de passar por todos os estágios possíveis e imagináveis? Que é muito difícil, cara. Tu tá me colocando isso aí. Eu vou dizer por que eu me cobro assim muito. Eu não me cobro no comparativo com os outros, mas eu me cobro no comparativo de ser melhor. Hoje eu tenho que ser um profissional melhor do que aquele que quando saiu daqui ou que fez uma entrevista no ano passado contigo. Com um nível de conhecimento melhor,
com alguma coisa nova que ele possa te aperfeiçoar, ou alguma coisa, algum conceito errado que ele tinha antes, que ele possa reviver. Eu digo assim, ó, maduro sim, mas que sente a pressão de toda essa expectativa, sente sim, humanamente eu sinto. Bom, você, pelo tamanho que atingiu, não tem nenhuma madeira aqui, eu vou bater aqui mesmo. Mesmo que venha perder a Copa do Mundo, que é só um que é campeão, se fizer uma boa trajetória, há uma convicção nacional de que você possa repetir Tele Santana. Porque não houve repetição de técnico de uma Copa para outra. Só o Tele. Não houve repetição de técnico de uma Copa para outra. Você é jovem, talentoso, reconhecido e tem postura. Você já se imaginou numa situação durante e pós-Copa? Porque agora está muito perto, agora não tem mais como adiar, né? Já que eu nem sabia, o Filipão não seguiu depois de 2002? Não, 2006 foi o Parreira. Mas logo na sequência... Na sequência, alguns meses, mas não foi muito tempo depois. Logo em seguida, depois. O Parreira também não, em 94. Também não. 70, Zagallo. Não, o Zagallo continuou em 74. Então o Zagallo é o que repete. Você repetiria Zagallo. 70, 74, 78 foi Coutinho. 82 foi aquela derrota do Tele, que daí repetiu. Sim. Então é de Tele para cá, digamos, de Tele para cá. 86, 90 foi Lazzaroni, 94 Parreira, 98 Zagallo, que era auxiliar em 94, 98 Zagallo, 2002 Filipão, 2006 Parreira, 2010 Dunga, 2014 Filipão, só Zagallo e Tele que se repetiram. Eu sou já extremamente grato de ter atingido esse nível, Rec, na carreira, que ele é o máximo que um técnico profissional pode atingir, é ser técnico do seu país. Enquanto outros até eu vejo na história, e algumas eu acompanho, outras eu vivenciei, não terem tido essa oportunidade. Por exemplo, Abel, Paulo Autuori, são 2 campeões do mundo com equipes e não tiveram a possibilidade, a oportunidade de... E são cariocas. Quando nós gaúchos dizemos, não, eles estão mais perto da seleção. Parece contraditório, uma sequência toda de técnicos gaúchos, e que a gente estava falando fora do ar, para mim não existe escola gaúcha, existe uma escola de técnicos de futebol brasileira, com ideias às vezes um pouco diferentes, mas não tem. Eu falei isso tudo para dizer para ti que eu tenho um objetivo, uma cobrança, tu estava falando de uma cobrança interna, da equipe jogar bem o Campeonato Mundial. Dela jogar pra caramba, dela jogar essa média para mais do que ela tem jogado. Se vai ser campeão ou não, eu não sei. Mas isso vai me satisfazer. Se ela pegar como média e dá pra gente unir, jogar bem e vencer. E esses jogos, principalmente os 12 jogos que nós fizemos, ela teve esse componente. Muito pela qualidade dos atletas, para que a gente pudesse chegar aí com essa expectativa boa. Cracaço, você tinha um só, que era o Neymar. Quando pegou a seleção, tinha o reconhecimento já do Felipe Coutinho, com grande destaque há bastante tempo na Europa. Gabriel Jesus surgindo, mas se consagrando na Olimpíada. Né? E depois ressurgiu o Paulinho, que hoje é destaque no Barcelona, e o Casemiro cresceu ainda mais a ponto de ser teu titular absoluto. Como é que você foi trilhando esse caminho de fazer uma seleção coesa, que era o mais difícil? Hoje o Williams na reserva já é complicado para ti, né? Dor de cabeça. Rec, observando e trazendo para a seleção esse sentido de profissionalismo, de acompanhamento muito grande. Nós estamos falando agora, por exemplo, machucou o Marcelo sábado e eu tive o relato, o Fábio estava assistindo o jogo do Real Madrid, conversando com toda a staff do Real Madrid, os preparadores físicos e os médicos. Fábio Maceredia. Fábio Maceredia é o preparador físico. Ele está acompanhando o City, ele está pegando todo a estrutura para que a gente tenha a condição de acompanhar e de saber que trabalho, de que forma conduzir já quando nós tivermos, e até uma abertura e um canal de comunicação com as próprias equipes para que a gente possa direcionar o trabalho dos atletas. Porque o atleta indo bem na seleção, indo bem no clube, é bom para o clube, é bom para a seleção. E nesse momento ele é fundamental. Então essa estrutura toda foi montada para fazer o quê? Eu peguei esse exemplo para monitorar. Então hoje me permite eu conversar com os técnicos e ouvir do Guardiola dizendo, pô, o Fernandinho está jogando muito, cara.
para ouvir do Muricy dizendo assim, ó, Tite, o Neymar é lado esquerdo, o centro-esquerdo é ali onde ele rebenta, ele produz. Eventualmente ele sai do outro lado, mas ali é o seu local. E até quanto você leva isso em consideração? Eu levo em consideração a fala e a observação do jogo, assistir o jogo. E falo com o atleta. Então tu vai retirando variáveis para que eles possam aproveitar, e aí a resposta, os atletas no seu nível, e eles crescendo e eles se consolidando nas suas equipes, eles possam crescer e consolidar na seleção também. O comportamento do Neymar, que foi criticado até há poucos dias pelo Casagrande, que é um guri mimado e não sei mais o que. Hoje ele é um dos focos do mundo, é o terceiro, na pior das hipóteses, né? Sim. Messi, Cristiano Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo Messi, depois ele. Para mim tem Hazard na sequência, tem Davi Silva jogando muito, De Bruyne fazendo uma grande campanha, gosto muito do Griezmann, aí tu faz um elenco top 10. Aí dá para... Também a gente estava falando fora do ar, eu posso dizer para ti, Ré, que senão a gente fica julgando com as relações que os outros têm. Eu não posso ficar julgando com a situação que aconteceu com outra pessoa, porque eu já tive a experiência de eu pré-julgar uma relação de dois, lá e dizer, pô, aquele foi certo, aquele foi errado, e aí vem comigo, depende do nível de tratamento que há entre as pessoas. Eu quero dizer que no último ano e último ano e meio com o Neymar, ele foi extremamente profissional. Todas as apresentações, não teve um problema de horário, não teve um problema de machucar. E como pessoa, tu convivendo com ele, é que não dá, as pessoas agora estão assistindo, elas vão dizer, pô, ele tem um coração desse tamanho. Eu vou contar um episódio porque que eu tenho. Uma menina com cuidados especiais, ela mandou um vídeo para mim querendo muito conhecer o Neymar. Eu fiquei num dilema do caramba, eu disse assim, Ré, que eu não posso. Mas quantos vídeos você recebe desses? Quantos pedidos? Quantas cartas, e-mails? E que ela queria ver a mim e o Neymar. Eu digo, pai, não posso, eu vou deixar o menino com saia justa. Se o técnico vai lá e fala, como é que ele vai dizer não para mim? Eu digo, eu não posso. Quando eu vi na entrada em campo, ele estava com a menina que pediu. Ela deu um jeito de chegar. Ela deu um jeito. E ele foi, uma menina com cuidados especiais, ele foi. Então, ele tem todo um coração. Quer dizer que ali não teve a tua participação? Não teve absolutamente nem para informar para terceiros? Não, nem curva. Ó, chega lá para chegar nele, não teve. E aí eu olhei, o Matheus falou, disse, pai, ela estava com ele levou ontem, porque tu fica no jogo a milhão. Eu digo, cara, é mesmo, a menina estava com cuidados especiais. Então ele tem um grande coração, ele tem um instituto que promove a educação e benefícios. E pouco se divulga isso, né? E poucos divulgam. Então ele tem uma outra faceta, ele tem um jeito meio garotão de ser, sim. E comigo, o que eu posso falar é comigo, a relação ela é do mais alto nível, inclusive me surpreendendo, porque achei que fosse mais boleirão, que a gente fosse. Não, cara, é um grande coração e extremamente profissional. O falecido Cláudio Cabral dizia que o melhor emprego do mundo era ser técnico da seleção brasileira. Porque se trabalha pouco, são poucos jogos oficiais, na maior parte do tempo não há tanta cobrança, é sazonal, é quando tem a competição. Mas quantos jogos, por exemplo, por dia você tem que assistir? Quantos jogos de seleção, de clubes, quantos contatos você faz por dia? Tem um assessor permanente a teu lado para fazer os tais contatos, para facilitar a tua vida? É que eu vim com esses dados um pouquinho para dar para as pessoas, porque quando a gente fala em transparência, a transparência ela requer conversar com vocês da imprensa e dizer para o público aquilo que é feito. Senão, a transparência é da boca para fora. Nós temos mais de 200 jogos ao vivo assistidos. De 90 a 100 fora do país. E viajar não é tão bom assim, né? Aí tu bom é ficar perto da família. Viajar para lazer é uma coisa, viajar para trabalho, para conversar com os profissionais, a gente sabe o quanto de responsabilidade isso traz. O quanto de assistindo treinamentos. Por exemplo, eu vim para cá agora por quê? Porque o Grêmio merece um acompanhamento dos seus atletas principais, afora os jogos que eu tenho assistindo. Eu vim assistir aos 2 treinamentos que antecedem, o Grêmio me proporcionou isso, a direção da seleção entrou em contato com a direção do Grêmio, foi dá ok, porque eu não gosto de interferir, se é entrão, daqui a pouco, pô, não é legal vir, não vou. Não gostava, às vezes, quando eu era técnico, digo, sossega o cara lá. Mas como é que o Renato reagiu? Foi proporcionado. Nós já tínhamos conversado há algum tempo atrás
a respeito dos atletas, antes mesmo do título da Libertadores, nós já tínhamos conversado a respeito dos atletas do Grêmio, o que ele via, qual é a característica, atletas potenciais e tal, enfim. Acompanhei alguns jogos aqui e agora a direção colocou, foi dada a ele, o link foi via direção, digo, bom, então agora dá para a gente acompanhar, não quero atrapalhar, mas dá para acompanhar. Por quê? Porque merece, o título que teve merece. Vai ser convocado o Arthur, o Luan, o Groi, que já foram, e o Jeromel, não sei, mas que eu devo acompanhar e dar cara para poder medir quem está competindo e quem está concorrendo. Então esse trabalho, ele te traz um peso de responsabilidade muito grande. Se ele não tem a constância do dia a dia, mas ele tem outras formas. Jogos assistidos na televisão é direto. Chega no final de semana, até a mãe vai lá assim, vem cá, dá um tempinho, fica um pouquinho com a gente. Eu digo, pô, véspera de Copa, um pouquinho de ansiedade maior, tu quer ser meio perfeccionista, tu quer ver tudo. Quer dizer, me traz muito prazer e faço o que gosto. Mas ela te traz também essa responsabilidade. Tá, e lá na frente, você vai voltar a treinar clube de futebol ou vai seguir o caminho de treinar seleções brasileira ou outra? Eu quero ser feliz. E ser feliz é estar no esporte. Eu amo aquilo que eu faço. Eu faço por prazer. Tem uma parte que diz assim, enquanto eu tiver esse combustível, Rec, de ficar assistindo jogos, de ficar lendo, de ficar conversando com atletas e técnicos das seleções. Então, eu fui 3, 4 vezes eu fui conversar com o Zagallo. Pô, é uma história brasileira. Não dá para prescindir nem de quem está passando nessas dificuldades. Exato, e que tem todo um know-how, toda uma história. Eu, no primeiro jogo, digo, pô, vou pegar o Equador lá, digo, tomar-lhe pau, digo, fui lá, conversei, digo, vim fazer uma visita também, eu digo, mas vi um pouquinho de beber na fonte, eu digo, como é que eu me tranquilizo um pouco mais? Ele abrindo um sorriso, ele disse, não te tranquiliza, não tem jeito de se tranquilizar. Nem o velho lobo. Não tem. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência com Adenor Bach, o Tite. Um colega meu, quando chamava a palavra do Tite, ele não dizia simplesmente o Tite. Quando ele falava direto de Caxias do Sul, Edgar Vaz, ele dizia assim, vamos ouvir Adenor Bach, o Tite. Voltamos já. Voltamos com o segundo bloco, conversando com Adenor Bach, o Tite, que atingiu o ápice da sua carreira, chegando à seleção brasileira, mas tudo começou no Guarani de Garibaldi, Tite? Guarani de Garibaldi. Tinha um campinho lá e... O campo era bom pra caramba. A comunidade toda envolvida no retorno, sempre... Você ergueu o Guarani? Não, foi o Piva, o presidente, e o Celso Freitas, o técnico. E eu comecei... Celso ex-meio-campista do Grêmio. Jogamos junto no Esportivo. Esportivo também. Forte time do Esportivo. Jogava muito, Celso. E eu parei de jogar no Esportivo, ia ser professor de Educação Física, tinha passado no concurso público, mais do que passar, eu tinha que passar nas primeiras posições, porque parando de jogar, digo, eu vou à luta. Não consegui dar sequência na minha carreira. Essa história das lesões, mas isso... Aí eu digo, vou como técnico, e tinha como se fosse esse local onde a gente está agora, de estúdio, uma pequena lojinha de artigos esportivos e alguns materiais que eu tinha guardado enquanto atleta. E passei lá para vender também, e mais outros que revendia, em Bento. Parei de jogar, o Celso, vamos jogar no time da segunda divisão, o Guarani. Eu digo, tá louco, Celso, eu parei, não dá, meu joelho incha. Tá, não, vamos. O Piva, o Jones, vamos, Tito. Tá bom, só vem lá olhar o campo e ver. Se tu gostar, nós treinamos terça e quinta e joga no domingo. Não tem. Tu vai ser preparador físico e jogar ao mesmo tempo. Aí eles começaram. Aí conversei com o Piva, com o Celso, olhei, era um tapete. Um gramado era eu digo, como é que tem um tapete que é a coisa mais linda? Eu treinava, por vezes, o coletivo ou o tático de tênis, para não sobrecarregar meu joelho. Usava tênis anti-impacto, porque senão meu joelho inchava. Eu joguei 3, 4 jogos, meu joelho de novo. Mas cheguei a fazer uns 2 gols estava falando com o Piva, uns 2 gols pelo Guarani de Garibaldi. Meus últimos até gols você joga com aquela turma, né? Não, mas de Caxias, mas tenho contato com eles. Aí, digo, parei. Aí o Celso, nesse meio tempo, teve um convite do Guarani de Venâncio Aires.
E o Guarani de Garibaldi não tinha mais chance de classificação, foi. Aí o Piva chegou para mim, Tite, tu quer ser técnico nesses últimos 4, 5 jogos? Foi assim que começou a carreira. Digo, eu vou. É claro. Nós ganhamos, eu não sei se ganhamos 4 de 5 ou 3 de 4, eu digo, opa, quem sabe? Ali eu comecei. Depois, Veranópolis. Depois, Caxias logo em seguida. Caxias, nós não subimos para a primeira divisão, perdemos um jogo. O Guarani de Garibaldi perdeu um jogo e não subiu. Aí eu fui para o Caxias. Ali a minha maturidade e os meus conhecimentos não eram suficientes ainda para treinar o Caxias. Aí virou comentarista. Aí não, aí depois eu fui para Veranópolis, aí caí com 3 meses na primeira passagem do Caxias. Eu não tinha o know-how ainda. Eu tinha o ex-boleiro, mas eu não tinha conhecimento. Eu não tinha metodologia, eu não tinha ainda a palestra, eu não tinha ainda. Eu tinha que gramear ainda. Eu tinha 4 meses, 5 de Guarani de Garibaldi e já ia para o Caxias. Não é assim. Eu estava falando com o Gilmar Dalpozo, que teve uma época que você pensou em 3 desistir. meses. Sim. Essa época que eu fui para comentarista foi o momento que eu digo, não vai dar mais. Não vai dar mais, está difícil, eu não consigo vingar as oportunidades, eu não consigo ascender profissionalmente, por mais que eu... E aí entrou quem na jogada? Estude, seu Enio Costa Milan. Pô, meu amigo, grande Enio. Minha gratidão. Tivemos juntos na Copa de 90. Acabei o ano de comentarista, acabei um ano de invencibilidade, não perdi nenhum. Comentando, eu era fera. Principalmente depois que já terminava. Aí acabou, acabei o contrato com a Rádio Caxias, comentar e tal. Daqui a pouco toca o telefone. Seu NTT, a gente quer como técnico. Eu digo, seu Enio, mas eu não... Tite, reflete o que está falando, tem aí uma nova oportunidade, uma retomada tua, a gente quer como técnico. Seu Enio, eu vou pensar. Conversei, acho que foi um pouco com meu irmão, com o Reis que estava próximo, eu digo, cara, fui para casa, refleti. A minha mulher foi fera, ela disse assim, tu gosta de comentar? Eu digo, gosto. Ela disse, mas eu sinto que tu te sente muito mais realizado, ficando longe da gente, mas indo para dentro do campo. Mesmo com essa inconstância que daqui a pouco a gente está... Vai que eu seguro a barra, vai que a gente... Que legal, né? Aí eu retomei. Aí só depois... Foi o Falcão que te indicou para o Grêmio? Foi. Porque ele foi convidado, foi. Né? É uma história, essa é uma história inédita não, mas é uma história marcante, né? Foi, e o Falcão, ele foi convidado para ir para o Grêmio. Mas tu já era campeão também, né? Eu tinha sido campeão com o Caxias. É mais fácil de indicar. Né? Eu confesso que eu falava assim, tipo, cara, não vai surgir uma oportunidade agora para mim. Saíram os 11 titulares e mais uns 4 reservas do Caxias e não surgia uma oportunidade de crescer comigo. Vieram, agora eu vou te contar, a Figueirense, veio um time de São Paulo, do interior de São Paulo, veio time, eu não sei se de Curitiba, não o Curitiba, não sei se foi Paraná, eu acho que foi Paraná, mas não... Veio 3, 4, e eu digo, enquanto o Grêmio não contratar um técnico, eu não vou. Em casa, mesmo a minha esposa, ela disse, pô, tu está esperando coisa que não vai acontecer. Eu digo, azar. Enquanto eles não contratarem técnico, eu não vou. Quero me permitir essa possibilidade. E vê que depois a história se repetiu com o Mano Menezes. De repente, o Grêmio quis repetir a própria história, né? Caxias para... Não, e redundou em seleção brasileira também. Toda uma sequência. Treinou na Olimpíada, o Mano, né? Eu acho que ele não tomou as 4, 5 multas que eu tomei quando eu ficava em Torres esperando o Grêmio me ligar. E quando eles ligavam, eu... e vale tomar-lhe multa na freeway. Vai lá. Eu fiz umas 4, 5 reuniões na casa da direção até que se consultou. Te falar de coisas desagradáveis, eu sei que isso até... Não sei se é o momento mais apropriado. Mas você teve que superar algumas situações. A das ovelhinhas, até o Dr. Valando já partiu, meu grande amigo, teu amigo também. Teve que superar um episódio com o D'Alessandro, chegando no Internacional e tal. Já estava no Inter, já era campeão no Inter em 2008, mas em 2009 teve o episódio do D'Alessandro. E o mais marcante foi com o Paulo Paixão, que você tratou de deixar tudo 0-0 com o passar do tempo. Até quanto isso serviu de ensinamento para ti também? Rec, e tem outras listas... Sim, e todos têm. Não tem, eu não tenho... Nenhuma situação. Vamos por partes. A primeira, o doutor Valando, eu conversei com ele depois. Ali você não teve culpa de vazar e foi ele que adjetivou, né?
E eu nem sei se tinha sido ele, palavra de honra, não sei. Foi ele e o presidente Opino conversando, que falam as ovelhinhas do Tite. Enfim, aquilo ali aí se conduziu e depois a gente redirecionou, trabalhou, conversamos depois que foi isso. Eu liguei para o consultório dele, acho que foi no final de ano, agradecendo, porque também foi através do Dr. Rolando, do Zé Otávio Germano, do presidente Guerreiro. E... Pelé. Não, era o... Pelé foi depois. O Pelé foi depois. Foi o... Puxa, a reunião foi na casa dele. Já sei. Agora só deu um branco também. Me deu branco. Amigo, por vezes eu mando... Não é o Beira. Não é. Mas daqui a pouco pode ser que eu me lembre. A gente vai lembrar. E agradecendo a eles. E quando foi confirmado, foi justamente na casa do Zé Otávio, na última reunião, que voltava e ficava na expectativa. E o Falcão tinha colocado, eu não vou, fazendo um link das perguntas, tem o Bianchi, se vocês querem gastar, e tem o Tite. Porque eu nasci jogado a Sul-Americana. Hoje não tem problema fazer essa comparação, mas na época... Mas, pô, tem o Bianchi. O Bianchi, não, o cara é trimundial e tri da Libertadores, bimundial, e tem o Tite ali, aonde? Ali de Caxias, ali. Então, nós tínhamos jogado um jogo com o Caxias, era na Mercosul, Sul-Americana, Sul-Minas, não sei. O Inter tinha contratado o Paulo Autuori e tinha jogado com o Grasshopper da Suíça e veio jogar logo em seguida com o Caxias. Nós ganhamos 2-0 no Beira-Rio. O Washington fez 1 e eu acho que o Grisio. O time jogou muito. E o Falcão viu também o jogo. Eu disse, cara, aquele jogo foi daqueles jogos assim, que tudo dá certo também. E aí o Falcão disse, depois que eu vi aquele jogo, ele disse, mais a campanha que tinha feito, ele disse, eu te indiquei. E isso aí seguramente contribuiu. Mas os episódios todos ficaram... Do Paulo Paixão nós conversamos ao longo do tempo. Essa coisa ela foi se diluindo, não teve essa conduta também. E do D'Alessandro, também dessa forma. A contratação do Alessandro foi quando eu também já estava lá. E aconteceu um distúrbio Mas está tudo 0-0 com todos? Alguns normais, como o Paixão e o Dr. Rolando, que eu tenho assim, e a outra mais profissional. Bom, voltando para a Copa do Mundo, seleção que mais te tira o sono? Ainda é a Alemanha? É a brasileira. Se acertar direitinho, mas eu estou dizendo em termos de possibilidade maior. Rec, a Alemanha está forte. A Alemanha, aí tu pegando assim dados, sabe quantos jogos o Joaquim Löw tem com a seleção? Imagina. Quase 180. Eu ia chutar 200. 11 anos como técnico principal. Mais técnico assistente junto com o Klinsmann. Ele pegou depois do Klinsmann. Ele nunca saiu, né? Ele ficou, ele era auxiliar e deu essa sequência. E ele tem uma geração muito forte, tem um domínio dessas gerações, e essa nova que está surgindo e a mais calejada, muito forte. França, Espanha, Brasil, Argentina em potencial, e Bélgica, sem ter um pouco de camisa, mas tem qualidade. Quando a gente fala de De Bruyne, quando a gente fala de Lukaku, quando a gente fala de Hazard, quando a gente fala de Witzel, quando a gente fala de Courtois, estou dando 5 jogadores que jogam na liga principal dos seus países com muito destaque. E todos desequilibram. E outra coisa, a Bélgica em 2002 foi uma pedra no nosso sapato, sabe como é que nós ganhamos da Bélgica? Até hoje eles não engolem lá. E com uma geração, aí, alguns, eu não sei se tem alguns que permanecem, eu acho que o zagueiro que está no City permanece, o Kompany, talvez. Eu acho que é o único, porque são 16 anos já, né? Não, o Kompany eu acho que não estava. Se estava, era muito garoto. Tite, até não falei dos episódios, o Filipão, né? Que vocês são da mesma região e tudo. Às vezes, fala muito, é da vida. Virou um meme eterno. Não dá. Às vezes os nossos comportamentos, às vezes as nossas atitudes, elas nos remetem a ter choque, ter conflito. É com a pessoa normal na esquina ali, com o padeiro e com o visitante, é comigo e com o outro técnico, é contigo com o outro profissional, são com os câmeras, é da vida. O futuro a Deus pertence. Mas se você puder, obviamente, vai querer continuar na seleção brasileira.
E eu me lembro de você ter dito que na Europa é um pouco mais difícil trabalhar em função da língua. Para mim, Você não pensou em ter um professor permanente de inglês? Você é um cara inteligente, bem quisto no mundo inteiro, está com as portas todas abertas. Tem que isso nada, vai tomar-lhe pau, é só perder para ver quanto pau Mas não vai perder o conteúdo. Não, é essência não. Rec, eu tenho muita dificuldade no inglês. E o inglês, para ser fluente, eu vou te dizer, uma grande parte. Eu tentei, e para ser fluente nas ideias, a coordenação da ideia, porque quando tu vai fazer um trabalho tático, eu interajo muito com o atleta, eu digo, segura, dá 2 tempos, a jogada está aberta do lado esquerdo. Eu não vou ter essa fluência. Eu já tive essa... Acontece o fato, eu não vou ter isso. Para atingir, eu entendo assim, para atingir a excelência, eu preciso disso. Pode ser com o espanhol e pode ser com o italiano. Isso pode, porque eu conheço um pouquinho o dialeto italiano. Sim. Né? E o espanhol ele é mais fácil de compreender. Isso pega com o tempo. Isso é mais fácil. Mas eu te confesso que o inglês, posso até ter ido, mas se tu disser assim, o Tite vai ter limitações, ele não vai atingir o seu máximo indo para lá. E agora você pode torcer para todos os times brasileiros, não tem mais frescura se é gremista, se é colorado, agora pode torcer para todos. Caxias, Juventude. Isso. Comecei no Juventude, como nas categorias de base, porque a minha família toda, o pai juventudista, me levou aí para o Caxias, eu disse, cara, da Juventudista, aí torcia para o Grêmio até 14, 15 anos, aí depois que vim para o Grêmio, voltei, vim para o Internacional, o cara é gremista, Cara, eu tenho muito respeito, eu tenho muita dignidade. Nunca mais ouviu isso, nem precisa ouvir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por isso, só para dar a introdução do que eu vou te perguntar. Grêmio e Independiente. Está em aberto ou o Grêmio é favorito? O Grêmio é favorito por jogar em casa. Mas esse favoritismo, ele não tem uma distância muito grande pela qualidade que tem o Independiente. O Independiente tem uma velocidade dos seus atacantes muito boa, uma qualidade técnica muito boa. Jogou muito em cima do Léo Moura, lado esquerdo. O Grêmio retomando, readquirindo o ritmo, ele ficou prejudicado pelo tempo que ele ficou pelo Mundial. A gente sabe como é que é, eu sei como é que é ter jogado o Mundial. Ele te remete, tu drena a cabeça, o espírito, a alma, tudo, tu fica voltado. E aí tu tem um período de recuperação até tu retomar de novo o REC. Não é assim. Sobre o Renato, a vontade dele de treinar a seleção brasileira é no momento adequado? É pelo grande momento que ele vive e é de todos os outros técnicos e ela é minha também. Vamos deixar de hipocrisia. Vou deixar empatado. Todo mundo quer ser técnico na seleção brasileira. É uma maneira justa de sê-lo e deva ser cobiçada por todos. Com os aspectos éticos e oportunidades de cada um, sim. Mas é verdadeiro e corajoso. Ao contrário do cara dizer, não quero. Todos nós queremos. E esses 10, 12, 15 técnicos que estão no top têm todas as condições de estar. E o Renato, pelo momento dele, também. Tite, eu estou te explorando já, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. Você chegou a dizer para a Ana Carolina Aguiar, nossa colega da Rádio Grenal, o seguinte. Quando deu os 4 nomes do Grêmio, os óbvios, você disse assim, e o Edilson? Aí nós ficamos pensando, mas será que está, pela escassez de lateral, o Tite pensando em colocar um veterano junto? Tem o Fagner, né, além do Danilo, não vou falar do Daniel Alves, que é o titular, estou falando para o complemento. O Edilson pode surpreender e você levar para a Copa? Está aberto. Tá aberto. Eu fiquei com isso na cabeça, já citei 10 vezes na programação. Então, olha, o Tite falou... Tá, jogou muito a Libertadores? Jogou muito. Eu acompanhei o jogo aqui, o primeiro jogo da final. Eu não sei se foi ele, Jeromel, naquele jogo, ou ele, Luan, jogaram muito aqui. A principal saída de bola do Grêmio foi com ele. E o cruzamento do gol também. A bola parada dele foi com ele. O gol da mesma forma. Jogou os 2 jogos contra o Real Madrid anterior, um nível altíssimo. Jeromel, o último jogo, jogando muito. A campanha que ele fez o credenciou a isso. Então, vai estar acompanhado? Vai. Está brigando com os outros? Tá. Vai ser convocado? Não sei. Até tu deu uma ampliada no leque, porque agora o leque vai se diminuir. E o Edilson era uma novidade. Sim. É? Assim como teve o Arthur naquele outro momento, assim como a gente está acompanhando o Talisca,
que está jogando muito. Esse jogador, vira e mexe, ele reaparece bem, né? Exato. Então, assim como o Alain do Napoli, a gente está acompanhando. Assim como eu falei com o Jorginho, o volante que estava no Napoli, que acabou indo para a seleção italiana, e a gente colocou e conversou com ele porque ele tinha uma pré-convocação. Eu digo, Jorginho, quem fez o link foi o executivo, foi o Edu. Tu está fechado com a seleção italiana? Aí o Edu colocou, porque eu não estou te prometendo nenhuma convocação, mas o Tite está te acompanhando e gosta do teu futebol. Ele disse, não tenho nenhuma situação atrelada, pode ser. Passaram 15 dias, foi para aquele último jogo da Suécia, convocado o Jorginho. Aí ele liga para mim, eu digo, eu não tenho condição de assegurar. Não posso ficar amarrado vai ser convocado e ele deixar de ir para a seleção italiana. São 23 na Copa. Inicialmente 35. Sim, mano, depois 23. 23. Tem 20 garantidos? Não tem 20 garantido. Não tem 20? Não tem 20. Então tem mais de 3 disputas em aberto. Tem mais, tem. Eu digo assim, eu tenho dito assim, aqueles que estão jogando em alto nível, REC, nos seus clubes, e tiveram bem na seleção, tu já tem uma certa encaminhamento. Por exemplo, tem 3 laterais esquerdos que jogaram muito. Aí eu vou ser injusto com um deles. Alexandro, e jogando muito na Juventus. Felipe Luiz, isso não tinha nem citado. Jogando muito. Marcelo, jogando muito. Eu vou ser injusto. Eu que falo muito em merecer... O Marcelo é titular. Eu que falo muito em merecer, um desses 3 vai merecer e eu vou ser injusto com ele. É verdade. Duro. Mas não tem como convocar mais que 23 depois, né? Eu digo que para cada um que eu convoco, eu deixo 10 atletas chateados, magoados, qualquer que seja. Tite, muito obrigado pelo carinho. Olha, eu vou contar a história um dia da situação que me envolveu com o Tite. Olha, esse dia não vou ter como. Eu disse, bom, o dia que eu puder, vou te dar um toque e nós vamos fazer a entrevista. E eu tenho também já guardado ainda o relógio campeão gaúcho. Que nós pelo mandamos Caxias, fazer. que mandava eu receber no teu programa. Não também está guardado. Nem lembrava disso. Não, nem lembrava eu tenho. disso. Mas foi com carinho, com certeza. Valeu, Tite. Obrigado. Um abraço. Amanhã tem mais.